Olá, meus queridos alunos. Nós vamos iniciar essa aula de hoje, que está dentro da disciplina Direito Tributário, né? E nós falamos nas últimas aulas presencial sobre o que é o direito tributário, para que serve. E hoje eu quero falar sobre o sistema tributário nacional. Na aula passada nós falamos sobre tributo e taxação. Hoje nós vamos falar sobre o sistema tributário nacional. Lembrando que tributo, né, está relacionado a alguma taxa, relacionado a algum serviço de norma, né? E alguns conceitos vocês precisam entender. Primeiro, o que é um sistema tributário nacional? Primeiro, é um conjunto de normas e princípios definidos pela Constituição Federal, ou seja, ela não está à revelia da lei, né? Ela tem uma lei, ou nós chamamos de Carta Magna, que é o Constituição Federal, que rege todo o nosso sistema de leis, inclusive o tributário. Então, o que o sistema tributário nacional e o que a Constituição Federal nos diz? Que ele determina quais são os tributos que podem ser criados e por quem, né? Que tipo de tributos e por quê. Lembrando que o tributo está muito ligado também à arrecadação de dinheiro para certos serviços do sistema público, né? Exemplo, os hospitais para funcionar, as estradas para ser asfaltadas, né? Os professores, a escola, tudo isso ela é fruto da tributação, ou seja, dessa arrecadação financeira que as pessoas, os contribuintes, que nós chamamos de pessoas que tributam, chamam de contribuintes, elas são chamadas a participar por força de lei para também contribuir com o seu dinheiro nos tributos. Então, o sistema tributário, a Constituição, ela determina quais são os tributos que podem ser cobrados e por quem pode ser cobrado, quais são as regiões e as áreas que podem ser cobrados. Dessa mesma forma, nós podemos dizer que o sistema tributário que está ligado à Constituição Federal, ela também estabelece limites, né? Então, tem um processo de limite de até quando pode ser cobrado, quem pode ser cobrado e quanto pode ser cobrado, né? Então, o sistema tributário, ela nos ajuda a entender esse processo, né? E qual a importância de nós entendermos isso? Primeiro, a organização precisa entender quais são os tributos que vão ser geridos e fazem parte do processo empresarial, e para o governo nós precisamos entender também que é importante para poder gerir e girar também um sistema público. Então, ambas partes têm interesses de conhecer como funciona o sistema tributário. Como nós estamos falando no curso de administração, voltando para as empresas, isso é muito importante, porque quando a gente vai abrir uma empresa ou fazer algum tipo de serviço, nós precisamos estar ligados que tipo de tributo está atrelado a esse serviço. Então vamos lá, dando continuidade. O que é competência tributária? Quando se fala sobre competência, está se falando do que eles podem fazer, né? O que cabe a ele, o que está relacionado à tributação. O que é a competência tributária? Primeiro, ele tem o poder atribuído pela Constituição para criar tributos. É da competência tributária. Então, cabe ao direito tributário relacionar e saber que tipo de tributos, como pode ser cobrados. Tá bom? É da competência também do direito tributário, né, do sistema tributário, a divisão entre União, Estados e municípios. Nós vamos ver lá para frente que existem impostos de municipais da sua cidade, tem os impostos estaduais, que são do seu estado, no caso do Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, e da União. Quando se fala de União, está falando do país, tá certo? E essa ideia da União,
estados e municípios, essa divisão é importante nós sabermos de forma clara, porque cada tipo de localidade tem um tipo de imposto embutido nesse processo, tá bom? Então, a União tem os seus impostos, o Estado, impostos e municípios. Professor, por que tem essa divisão? Porque cada um tem uma competência diferente também. Tem papéis diferentes. E se precisa de arrecadação, cada um utiliza-se das ferramentas tributárias para arrecadar e dar conta dos serviços de responsabilidade. Tá bom? Por exemplo, a escola, né? Existem escolas que são dos estados, existem escolas que são municipais e tem escolas da União. E como cada um tem a sua parcela, existe a cobrança tributária nessa divisão. E, além disso, cabe também ao tributário, ao sistema tributário, evitar conflitos de sobreposição de cobrança, ou seja, uma cobrança dentro da outra. Então, não pode ter duas cobranças nesse processo, né? No mesmo processo, mesmo tipo e característica de tributação. Então, apesar de ter vários tipos de tributações e vários interessados, no caso União, Estados e municípios, não pode haver uma sobreposição, ou seja, um imposto sobre outro imposto sobre a mesma coisa. Ok? Então, o que cabe ao sistema tributário? Voltando, criar e cobrar tributos, fazer a divisão e evitar conflitos. Então, vamos dar continuidade. Aqui nós vamos especificar cada tipo de tributo por regiões, né? No caso, União, Estado e município. Então vamos falar sobre alguns tributos, principais tributos. Então vamos lá, primeiro falando sobre o imposto de renda, né? Que é o mais famoso dentre deles. O imposto de renda, na verdade, é um imposto sobre a geração de renda, a aquisição de uma renda, como, por exemplo, o salário, né? Então, existe uma tributação sobre o imposto pelo dinheiro que nós recebemos. Esse dinheiro que nós recebemos nós chamamos de imposto de renda. E é um imposto pela União. Lembrando que nós já falamos em outras aulas, lá quando falamos sobre gestão de pessoas, cálculo sobre imposto de renda, ela é uma tributação, mas também podem ter uma destinação desses recursos, que é para saúde e educação. Tendo a possibilidade de uma parte desse dinheiro ter um retorno com o que nós chamamos de restituição de imposto de renda, com a comprovação da pagamento extra por esses serviços, que no caso o seu dinheiro é para isso, né? Por exemplo, se eu pago o colégio dos meus filhos, se eu uso o plano de saúde, eu posso solicitar o ressarcimento ou abatimento do meu imposto de renda mediante a essa comprovação, ok? Lembrando que a taxa de imposto de renda vai variar de acordo com o valor recebido. Por exemplo, quem ganha de 2.258 aproximadamente para baixo, ele é isento. A partir desse valor, 7,5% em cima do valor de renda. Quem ganha mais de 2.826 paga 15%. Quem ganha mais de 3.761 até 4.664 paga 22%. E quem ganha mais de 4.664 paga 27% sobre o valor, ok? Outro imposto, aí é um imposto da União, mas não é para os usuários em si, os CPFs, digamos assim, mas são as empresas, né? Que é o IPI, que é sobre impostos sobre produção, né? De produtos industrializados. Então, está voltado para indústrias, né? Então, toda essa parte industrial de você fazer um produto de uma indústria, você paga o IPI. Se você faz um carro, se faz um óculos, se faz uma jarra, se faz um tijolo,
você paga o IPI, e isso é atribuição. Só querendo dar uma ideia também, quero lembrar, vou falar isso para frente, que todos os tributos eles terminam sendo agregados, nesses cálculos, agregados ao valor de venda. Por exemplo, você pode ver na televisão assim, olha, nós estamos reduzindo o IPI sobre a geladeira, um produto. Para que serve? Para diminuir o valor de preço no final do cliente final. Então, todos esses valores do IPI eles vão sendo somados no valor agregado do produto. Isso é muito importante para a gente trabalhar com a administração, porque nós entendemos essa ideia de IPI como agregador de valor e também aquecimento do mercado. Quando o IPI está mais baixo sobre certo produto, notoriamente esse produto vai vender mais. Então, a líquida, o que é isso? Líquida, né? Alíquota, perdão. Alíquota quer dizer o valor que é cobrado é acima de porcentagem sobre o valor de fabricação. Então, a alíquota, por exemplo, do IPI, ele pode variar de todos os produtos, vai de 0 a 30%. Então, é destinado para produtos identificados e classificados pelo governo. Por exemplo, nós estamos hoje no IPI sobre carros, né? Eles abaixaram o IPI para carros para aquecer o mercado de carros. Então, hoje o IPI está de 5%, que já chegou a 20%, 21%, e isso aquece o mercado, ok? Existe o IOF, né? O que é o IOF? É Imposto sobre Operações Financeiras, né? IOF. Recentemente nós tivemos um noticiário muito falando sobre isso. Mas, professor, para que serve a IOF e onde eu vou ver o IOF? Como o imposto de renda é sobre a renda do CPF da pessoa física, o PI é sobre o produto industrializado, IOF é toda a operação financeira. Ou seja, teu cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, se paga uma taxa que nós chamamos de IOF. E esse IOF é uma tributação sobre essas transações financeiras, que é o imposto federal. O IOF também está atrelado a operações também internacionais, como, por exemplo, a troca de cambial, operações financeiras no exterior, saques e por diante. Em média, o IOF ele cobra uma taxa de 3,5% sobre a operação financeira. Ok? Agora nós temos o IEI, ou o Imposto sobre Importação. O que é isso? É a ideia de certa forma, é uma arrecadação, mas é também imposto de controlação, de barreira comercial. O que é isso, professor? É uma maneira de um produto, quando chegar, né, não é o embargo, mas quando chegar, ele paga uma taxa, né? A tabela de importação, por exemplo, você compra um produto na internet, né? Vem de um país X, e aí quando chega aqui, dependendo do valor, você pode ser isento ou pagar uma taxação. Esse valor varia muito do tipo de produto e o valor. Certo que pode ser cobrado até 20% sobre o produto de importação, né? 20% para produtos de até $50. Por exemplo, até R$300 aproximadamente, né? Se vamos entender que hoje o dólar tá em média 5, 6 reais, né? Então, se um produto passar desse valor, ele pode ser taxado mais ainda, que pode chegar a 60% do valor. Então, esse é um tributo federal que é exatamente para produtos e comercialização de produtos internacionais, ok? Da mesma forma, nós temos ao contrário, que é o IE, né? O IE, na verdade, é o imposto de exportação, é quando sai esse produto. Então, é uma taxa que eu pago quando o produto eu vou vender para fora. Tá certo? Alguns produtos, por uma questão de essenciais, existe uma convenção de deixar isentos alguns produtos. Por exemplo, produtos como farinha, carne, trigo, açúcar, macarrão, esses valores assim, café, óleo, frutas, eles
tem uma convenção dentro de um processo de comércio de isentar para que possa aquecer o mercado e ajudar nesse processo de grãos, tá certo? Então, nesse caso, cada produto pode ter uma taxação de importação diferente. Mas, por exemplo, no outro lado, vocês podem ter outros produtos que podem ter um alto tipo de taxação de exportação. Por exemplo, cigarro pode chegar até 150%. Ok? E, por fim, nós temos as tributações da União em relação à Previdência, né? Que exatamente para aposentadoria ou bonificação, né? Posteriormente, por exemplo, o INSS, o PIS, tá bom? E assim por diante. Então, para que o governo garanta esses benefícios, né, como aposentadoria, bonificação, existe essa tributação na fonte para poder garantir que esse serviço aconteça, tá bom? Então, esses são alguns tipos de tributações relacionadas à União. Agora nós vamos falar sobre tributos estaduais, tá bom? Vou falar sobre 3 deles. Então, vamos lá. Vou falar sobre o ICMS. O que é ICMS? ICMS é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de serviço de transporte interestadual ou intramunicipal e também de comunicação, tá bom? Então, qualquer mercadoria que se movimenta ou circula, se precisa pagar essa taxa de ICMS, tá bom? Circulou produtos entre municípios, cidades e estados, nós temos essa tributação. A tributação ela vai variar de acordo com cada estado, tá certo? E não pode ser acumulativo, ou seja, você pode pagar em cada estado. Existe uma destinação para pagar esse imposto, tá bom? Então, é um imposto estadual. Quem é que paga esse imposto? Qualquer pessoa física ou jurídica que realize operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços que envolvam transporte interestadual ou intermunicipal, tá bom? Então, todas as pessoas precisam que trabalhem com essa circulação, existe ICMS envolvido. Então, como é de tributo estadual, cada estado pode cobrar a sua alíquota de acordo com as suas necessidades, podendo variar de 2% até 7%, 15% e também variar também por produto, ok? Outro imposto estadual é o IPVA, tá certo? O IPVA é um imposto sobre propriedade de veículos automotores, ou seja, carros, motos, caminhões e assim por diante. Esse valor é baseado no valor de propriedade. Por exemplo, quanto valor do valor do carro é cobrado o IPVA. Também com o fato de ser um imposto estadual, cada estado pode cobrar sua porcentagem sobre o valor. Professor, como é que se calcula? Existe uma convenção uma convenção que faz a avaliação de acordo com o ano e modelo, e a partir dessa avaliação o estado entende a porcentagem que deve ser paga. Exemplo, por exemplo, de uma instituição que faz isso é uma famosa FIP, né, tabela FIP, que se diz o valor do carro baseado no ano e modelo, e a partir da porcentagem dele nós temos o cálculo do IPVA. O tempo também desse veículo em circulação varia por imposto. Como é um imposto anual e esse valor ele é pago anualmente, podendo durar de 10 a 15 anos, né? Por exemplo, tem estados que cobram o valor até 10 anos, por exemplo, Amapá, Goiás, Rio Grande do Norte. Roraima tem esse período de 10 anos. Por exemplo, no Maranhão é 15 anos esse carro ainda, esse veículo ainda paga esse taxa, tá certo? E pode ser de 2 a 4% em média do valor do carro, tá certo? E por último, né, existe o ITCMD. O que é isso? É o Imposto sobre Transmissão de Causas Mortis
ou doação. Como assim, professor? Vamos pensar que alguém deixa de herança para os seus filhos alguns bens. Quando vai fazer essa transmissão desse bem, pode ser casa, carro, ou dinheiro em conta, ou qualquer outro tipo de herança, se paga essa taxa chamada ITCMD, quase não sai, que é exatamente essa taxa sobre transmissão, ou seja, sair de alguém para doar um bem para outro, tá certo? Paga essa taxa. Em geral, a taxa é de 4% em cima do valor que está sendo transmitido. Por exemplo, se alguém está doando 100 mil, paga-se 4 mil. Se alguém está doando uma casa que vale esse valor, se paga essa taxa. Então, qualquer transação de transmissão ou doação por herança, ou seja, alguém morreu e deixou como herança, ou também com doação, estou saindo de um e doando para outro, não é uma questão de venda, que venda já é outro tributo, nós temos esse tipo de taxa, que é pelo Estado. Agora nós vamos ver os tributos municipais, tá bom? Então nós temos o IPTU. O que é o IPTU? O IPTU é bem parecido com o IPVA, só que nesse caso não é sobre um automóvel, é sobre um imóvel, tá bom? Casa, prédio, terreno, tá certo? Nós temos esse imposto chamado IPTU, que é Imposto Predial e Territorial Urbano, é de atribuição municipal. Como é que eles calculam isso? Calculam sobre a estrutura predial, metro quadrado dessa estrutura e a localização. Por exemplo, um terreno que está num bairro nobre, ela tem uma valorização maior. Então, há uma avaliação sobre esse terreno, esse bem, e se aplica essa tributação anual, que varia de 0,5% até 1% do valor do imóvel, ok? Nós temos um outro imposto municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviços. Um é sobre bens e o outro sobre serviços. Você deve estar falando assim, poxa, tanto imposto. Pois é. Um é sobre bens, IPTU, que IPVA, e esse ISS sobre serviço. Qualquer serviço que possa prestar serviço. Então, esse imposto é uma imposição municipal e varia de 2% a 5% a alíquota para poder pagar sobre o valor do serviço prestado. Isso é muito cobrado sobre, por exemplo, em notas fiscais que são emitidas e assim por diante. E aí esse valor é colocado no imposto de arrecadação municipal. E por fim, nós temos o ITBI. O que é o ITBI? ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Diferentemente do outro ITMC, né, que é sobre doação ou transmissão de bens de herança, o ITBI é quando você compra ou vende um bem. Então, quando você vende um imóvel, uma casa, e para poder registrar essa casa, para você passar para o seu nome, você tem que pagar essa taxa chamada ITBI. Como o Estado e a União são independentes, o ITBI também, a taxa também é independente, varia de cada cidade. Por exemplo, São Luís, o ITBI hoje é de 2% sobre a transmissão de um imóvel, ok? Vou dar um exemplo. Se alguém vende um imóvel a 1 milhão, ele tem que pagar 20 mil de imposto de ITBI, tá ok? Quero lembrar que cada município, tem essa taxa. Pode variar até 4%, 5% do ITBI. Então, eu vou deixar para a próxima aula de falar sobre os princípios da constitucionalização tributária, né? Que é a legalidade, a autoridade e a irretroatividade, isonomia. Tá bom? O que é legalidade, né? A ideia da legalidade, só por lei se cria o aumento de tributo, né? Não pode a revelia, né, da lei, através do deputado estadual, da Câmara, que pode fazer essa alteração.
A anterioridade, cobranças apenas no exercício seguinte, ou seja, não pode se cobrar anterior à lei. Ou seja, se a lei começa hoje, tem que se cobrar desse dia para frente. A irretroatividade, ou seja, não retroativa, exatamente, não volta novamente. E a isonomia, o que é isonomia? É quando tem igualdade de todos. Todos têm igualdade. Né? Não existe essa pessoa que está acima da lei tributária. Tá bom? E aí, essa capacidade contributiva, ou seja, a tributação tem que ser de acordo com a proporcionalidade e a capacidade econômica de uma pessoa. Né? Não posso cobrar uma taxa que não está além da necessidade. Por isso, quem ganha mais tem mais taxação. E ganha menos tem menos taxa. Ok? E vou deixar para vocês os slides seguintes e na próxima aula nós vamos dar continuidade. Eu quero que vocês façam essa ideia aqui. O que é competência tributária? Faça a diferença entre tributos federais, estaduais e municipais. Cite pelo menos 2 princípios constitucionais tributários. E o que é imunidade tributária? Tá certo? E dê exemplo. Até a próxima aula. Valeu, galera!